Olá, segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de Projetos Integradores. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula. É a aula de número 7, nosso objeto de conhecimento, Minhas Escolhas e Hábitos, uma abordagem sobre doenças crônicas não transmissíveis, DCNT. No detalhamento, na área de linguagens e suas tecnologias, nós vamos conversar até que ponto a exposição às diversas propagandas veiculadas pela mídia podem influenciar na escolha e no consumo de alimentos naturais, processados e ultraprocessados. Olha só que assunto interessante, hein? Portanto, venham comigo e vamos à nossa aula. Muito bem, estamos aqui, neste cenário bonito e para discutir o nosso tema do dia, a cultura da informação e comunicação. A ideia aqui é conversar sobre as contribuições dos conhecimentos das áreas de linguagem e suas tecnologias sobre o tema doenças crônicas não transmissíveis. Olha só que interessante, gente, tá? Então é um assunto que nós vamos ter, assim, muito cuidado para conversar, porque é um assunto bem detalhado, e que vai nos trazer, assim, muitas informações, tá bom? Vamos lá, então, olha só. Nós sabemos hoje que a questão da comunicação nesse mundo globalizado, ela está cada vez mais forte, não é verdade? Vocês estão vendo aqui, olha, o nosso globo aqui, Então, o mundo, ele está todo conectado agora, na palma da nossa mão. Eu poderia segurar isso aqui na palma da nossa mão. E, literalmente, se nós tivéssemos com um celular aqui, esse celular nos colocaria conectado com o mundo todo. É ou não é verdade? Então, hoje nós temos todas essas informações. E essas informações, muitas vezes, positivas, mas também podem nos influenciar de maneiras negativas também no tratamento, inclusive, da nossa própria saúde. E esse é o assunto que nós vamos trabalhar bastante hoje aqui, tá bom? Então, olha só. Como ter acesso, vamos lá então? Como ter acesso à informação de saúde de forma confiável? É possível isso aí, gente? Até que ponto a exposição às diversas propagandas veiculadas pela mídia podem influenciar na escolha e no consumo de alimentos naturais, processados e ultraprocessados? Nesse sentido aí, nós vamos conversar sobre várias doenças, e eu vou trazer aqui um convidado mais que especial para trabalhar essa aula aqui, O professor doutor Daisson Jardim, especialista, no assunto, vai trazer para nós um pouco sobre essas doenças aí, e os cuidados que nós devemos ter com elas. E o mais importante ainda, ele vai trazer para nós como podemos chegar a essas informações. Não é isso, então? Então, aqui comigo, estamos aqui o professor Daisson Jardim. Seja bem-vindo, muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente nessa nossa aula aí. Muito obrigado, professor Rosângelo, pelo convite. E é claro que esses assuntos relacionados à saúde têm muito a ver com acesso à informação, que é aí o tema da aula. Isso, porque professor, muitos nós temos aí o computador, o celular, em que ao dedo ali, ao passo ali dos dedos, numa digitação, você consegue ter acesso a esse conjunto de informações sobre doenças crônicas não transmissíveis, que é um conjunto de doenças ali que estão relacionadas à alteração do funcionamento dos órgãos do nosso corpo. Então, estas doenças estão ali muito presentes no dia a dia dos familiares e você, como indivíduo, tem que tomar cuidados para que não desenvolva também essas doenças ao longo do tempo.
Perfeito, então, professor. Vamos ver alguma dessas doenças aqui, né? A gente trouxe, olha só, doenças crônicas não transmissíveis. Ela inclui, gente, 5 grupos de doenças de maior prevalência, tá bom? Nós vamos conversar aqui com o professor doutor Dayson Jardim, nós vamos conversar sobre as doenças cerebrovasculares, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, neoplasias e as doenças metabólicas. E eu já vou começar, professor Dayson, conversando com o senhor sobre essas doenças cerebrovasculares aí, né? Nós temos algumas dessas doenças importantes e uma delas, assim, importantes assim no modo de dizer, né? Porque que são ocorrem. doenças, exatamente, né? Elas trazem uma preocupação muito grande. O importante é que a gente possa refletir sobre isso e pesquisar sobre isso aí. Vamos falar sobre essas doenças, então? Vamos lá. É o conhecido AVC. O acidente vascular cerebral faz parte dessas doenças cerebrovasculares. Tem a ver ali com o órgão cérebro e também com os vasos sanguíneos, né, que estão ali no nosso organismo. Vamos ver aí que esta doença ela acontece quando esses vasos, né, que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando paralisia da área cerebral que ficou sem circulação. Então, ela é uma doença que acomete mais homens, né? E é uma das principais causas de morte, de incapacidades e também de internação em todo o mundo, professor Rosângelo. Vamos ver aí que nós temos uma plataforma do governo, do Ministério da Saúde, tá? E que ele chama assim, ó, Saúde de A a Z, como vocês estão vendo aí, em que em você digitar aí esse Saúde de A a Z, você, lá no Google, né, você vai chegar a essa plataforma e ela tem como se fosse assim um dicionário, ó, todas as iniciais das doenças, elas estão aí nesta plataforma e você, em clicar nestas letras, ele vai abrir ali um conjunto de informações sobre doenças. Então, é aí um acesso à informação em que você pode fazer pesquisas, tomar conhecimento, saber como lidar com essas doenças que ocorrem no dia a dia com fontes confiáveis. Vamos ver aí que o Dia Mundial do AVC, né, o acidente vascular cerebral, ela é uma data para alertar a população sobre os riscos dessas doenças que ela é grave. Então, são datas comemorativas de alerta, de fortalecimento das campanhas do Ministério da Saúde. Vamos ver aí que a data é 29 de outubro, é o Dia Mundial de Combate ao AVC. E também, segundo dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o AVC é a segunda causa de morte no mundo, professor. E ela é a principal causa de incapacidades, ou seja, tira aquela atividade diária, o exercício do trabalho, do convívio daquelas pessoas que são acometidas pela doença. Olha só, gente, quanta coisa interessante nós estamos aprendendo aqui nessa aula, né? E vimos que na palma da mão nós temos como estudar e como pesquisar sobre esse assunto. Isso é muito importante. Estão acompanhando isso aí? Estão entendendo isso direitinho? Muito bem, porque agora eu vou conversar com o professor Dayson sobre as doenças cardiovasculares, professor. Isso, nós vamos continuar que dentre essas doenças cardiovasculares também tem a hipertensão arterial, tá? A hipertensão arterial, ou também conhecida como pressão alta, ela é uma doença crônica, ou seja, percorre a vida do indivíduo, não tem cura, caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias, que são ali, faz parte, né, do coração, do sistema cardio, né, do indivíduo, causada quando os valores de pressões máximas e mínimas são iguais ou ultrapassam valores de referência, que está ali em torno de 14/9. Então, essa pressão alta, ela é um dos principais fatores de risco para a ocorrência do acidente vascular cerebral, o AVC, também do infarto do miocárdio, aneurisma arterial
e insuficiência renal e cardíaca. E ela é uma doença que também está lá na plataforma do Ministério da Saúde. Vamos ver aí, ó. Vamos lá. A hipertensão arterial, tá? Então, quando você clica lá no grupo das doenças com inicial H, vai aparecer aí a hipertensão arterial e que você tem, olha, um conjunto de informações sobre essa doença. E olha só o que causa, vocês estão vendo aí, ó. O fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade quando não cuidado, estresse, o elevado consumo de sal. Então, são níveis, tudo tem a ver com a sua alimentação e da falta de atividade física também. Então, sempre procure aí informações a respeito para você ficar ali informado em fontes confiáveis. Tá vendo, gente? Prestem bem atenção aí, porque agora a gente vai conversar sobre o infarto agudo do miocárdio. O que é isso? Isso aí é uma outra doença cardiovascular. Tá? Ela acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando também uma paralisia da área cerebral que ficou sem circulação. Tá? Então, esse infarto agudo do miocárdio, ele também tem ali uma grande ocorrência em homens, pela falta de cuidado pessoal. Né? E nós temos ali uma outra plataforma em que você pode também ali, quando você marca com a inicial, né, a letra I, você vai chegar em um conjunto de doenças e, inclusive, sobre o infarto agudo do miocárdio. Né? Então, olha só, são dados que as pessoas, que os nossos estudantes, todos que estão acompanhando aí no Brasil, eles podem acessar e ter um conjunto de informações. E ali, ó, os sintomas, só uma das informações que são faladas aí, dor ou desconforto na região peitoral, né? Então, por meio do acesso a essas informações, você pode saber o que está acontecendo, inclusive, com os seus familiares. Muito bom. Entender o que acontece com a saúde das pessoas que você tem em casa. E tem um dia também do Sim. Mundial do Coração? 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração. Então, ela é uma data comemorativa, né? Que é celebrada aí no dia 29 de setembro. Ele foi criado ali há 22 anos pela Federação Mundial do Coração, ou seja, também é um alerta para a população, ele tem o objetivo de conscientizar, né, as pessoas sobre a importância de manter uma vida saudável e evitar essas doenças cardíacas. Porque olha só o número, 17 milhões de pessoas morrem por ano, né, sendo a principal causa de morte no mundo. No mundo, e pode ser evitado, né, se você tiver um cuidado maior. Daqui a pouco nós vamos conversar também sobre essa questão da alimentação, que vai nos ajudar bastante nisso daí, tá bom? E as doenças respiratórias crônicas, professor? Um outro grupo de doenças aí, nós vamos falar sobre a asma. Ela é uma doença respiratória crônica muito comum, né, causada pela inflamação interna ali das estruturas do pulmão. Então, as principais características é a dificuldade de respirar, né, chiado e aperto no peito, respiração curta e rápida. E esses sintomas, professor, eles pioram à noite, sabe? Nas primeiras horas da manhã também, e em resposta à prática de atividades físicas, né, de exercícios físicos. Exposição a produtos que causam alergia, a poluição ambiental e as mudanças climáticas. E assim como as outras doenças que eu apresentei, ela também está na plataforma do Ministério da Saúde com a asma, e você pode lá buscar, né, pesquisar mais informações sobre essa doença, porque tem muita coisa para ler. Eita, tem muita coisa aí, gente. Estão buscando bem essas informações, estão acompanhando aí, porque agora a gente vai falar sobre a doença, professor. Explique melhor, ela tem uma sigla interessante aí, DPOC. O que é isso? Isso é uma outra doença respiratória crônica, né? DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é uma síndrome clínica que compreende a bronquite crônica e a efizema pulmonar. Então, quando fala síndrome, que é um conjunto de outras doenças que fazem piorar esse sistema, esse funcionamento, né, do pulmão. Ainda tem isso, né? Um conjunto de doenças que vem... Isso. E os sintomas mais comuns são a falta de ar a qualquer esforço físico, tosse, expectoração, né,
lançar, né, para o meio externo secreção vinda do pulmão, e cansaço, que aparecem quando a inflamação dos brônquios e o excesso de muco, que caracterizam ali a bronquite, dificultam a passagem do ar, tá? Causando perda progressiva dessa função pulmonar. E também tem um dia comemorativo. Tem dia também, aí. Vamos lá. O Dia Mundial de Combate à Asma é no dia 2 de maio. Então, ele é uma campanha que é proposta aí pela GINA, em português a Iniciativa Global pela Asma, para poder alertar as pessoas, né? Sempre na primeira terça-feira, né, de maio, em que é uma data de conscientização para o controle da asma, de prevenção também das crises e morte pela doença. E é uma ação mundial. Vejo aí, ó, Dia Mundial da DPOC. Tem um dia também, 15 de novembro. 15 de novembro, gente. Olha só, o que é isso, professor? Esse dia é importante. Por quê? Isso, ele é uma campanha aí anual, né, conduzida pela GINA, que traz esse alerta. Sempre as doenças precisam de uma data comemorativa para que todas as redes de saúde federal, estadual e municipal possam alertar a população sobre os cuidados, né, sobre o diagnóstico e também a manutenção da saúde dessas pessoas que vivem. Não é para cantar os parabéns para a doença não, pessoal, né? É para conscientizar sobre a importância de cuidar disso daí. Não é verdade, professor? Então é sempre aonde acontece? Sempre aí, na terceira, quarta-feira, é isso? Do mês de novembro, com o objetivo de aumentar o conhecimento do público sobre a doença. Olha só que interessante. Vamos conversar um pouquinho então agora sobre as neoplasias, professor. Isso, as neoplasias, eles são ali um nome, né, técnico para câncer. Então, aí, como estamos mostrando o câncer de mama, ele é um tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. E depois desse câncer, o câncer de pele, né? Não melanoma. Então, o câncer de mama, ele responde atualmente por cerca de 28% dos casos de câncer em mulheres. Então, além das mulheres, os homens também podem ser acometidos também pelo câncer de mama, porque a glândula mamária também tem no homem, né? E embora raro, mas pode acontecer. Mas pode acontecer. E nós temos também aí, vocês podem acompanhar pela plataforma do Ministério da Saúde, né? Apertando lá na letra C, né? Vai aparecer aquele conjunto de doenças que iniciam com a letra C, inclusive câncer de mama, onde você pode ter acesso aí a um conjunto de informações, né, sobre a doença e também tratamento e prevenção. Outra muito comum é o câncer de próstata também, não é isso? Isso, câncer de próstata também, ele é uma neoplasia, acomete ali uma glândula nos homens, vejam aí, tá? A próstata, que é uma glândula localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra. Então, esse câncer, né, de próstata, ele é o mais frequente entre os homens, depois do câncer de pele. Então, embora seja uma doença comum, né, por medo ou por desconhecimento, acontece muito nos homens, por essa falta mesmo de cuidado pessoal, com o receio dos amigos ficarem brincando, né, tirando mesmo, uma zoação, né, com esse diagnóstico tão importante sobre o câncer de próstata. Então, na presença de sinais e sintomas, recomenda-se a realização de exames, né, para poder diagnosticar. Também é uma doença que é encontrada ali na plataforma do Ministério da Saúde, onde você pode procurar mais informações aí sobre essa glândula, sobre os sinais e sintomas, né, que pode ali ocorrer no homem, tem que se cuidar. Né? E nós temos datas importantes para lembrar disso daí também, não é isso? Isso. O câncer de mama, dia 19 de outubro, mas em todo mês de outubro, outubro rosa. O famoso outubro rosa, né? Outubro rosa, né? Então, é uma campanha que serve para conscientizar a população sobre essa doença. E do câncer de próstata em novembro, né? Tem uma data 17 de novembro, mas o Novembro Azul, ele é o mais conhecido aí para poder comemorar o dia de combate ao câncer de próstata, né? Então, são 2 meses aí que estão chegando para alertar a população. Tá bem juntinho ali, né? Outubro e novembro, né? Pra gente ficar atento a isso daí. Nós temos o dia do combate, mas é o mês todo onde a gente faz essa conscientização importante aí, né?
Teve início lá em 2003, não foi isso? Isso. Lá na Austrália, foi? Isso aí. Olha só que interessante. E vamos agora para uma outra doença, que é o diabetes. Vamos lá, então? Veja aí, o diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou a má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose do sangue e garante energia para o organismo. Então, aí essa produção de insulina tem tudo a ver com a metabolização do açúcar, né? E que ele... quando não funciona direito é que vai causar o diabetes. Entendi. E o diabetes ele pode se causar pelo aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, rins e nos nervos também, tá? E podem ter causas graves. O diabetes pode levar à morte. A morte, e né? ele também é uma doença que pode ser encontrada aí, ó. Na plataforma do Ministério da Saúde, onde você pode pesquisar, inclusive, as diferenças do tipo 1 e do tipo 2. Perfeito. E vale comentar que o dia de combate aí, né, ao diabetes é 14 de novembro, em que é um dia também de alerta para a população, né, para que ele possa, então, as pessoas possam ficar alertas sobre essas doenças. Né? E aí, o descobridor, Sir Frederick Banting, ele é o descobridor da insulina. E ele, juntamente ali com outro pesquisador, Charles Best, eles chamaram a atenção aí para o acesso aos cuidados da diabetes. Professor Dyson, muito obrigado por todas essas informações aqui, né? Muito importante aí, gente. Olha só, nós conversamos aqui sobre algumas doenças, né, que fazem parte, infelizmente, do nosso dia a dia, né, da nossa vida, e que nós devemos estar preparados. E que temos a informação aqui na palma da mão para tentar, né, buscar alternativas, não é isso, professor? É isso aí, então fica aí alerta para vocês cuidarem da sua saúde. E nós temos então, gente, fatores de risco, né, para essas doenças crônicas não transmissíveis, né? E um fator de risco é uma característica. O que é um fator de risco? Uma característica, uma condição ou comportamento que aumenta a probabilidade, a chance de desenvolver uma doença crônica não transmissível. E eles não ocorrem isoladamente. Vocês estão vendo aí, né, nessa imagem aí, algumas desses fatores de risco, as doenças cardiovasculares, respiratórias, câncer. E tem uma coisinha ali embaixo que eu queria chamar a atenção: alimentação inadequada, tabagismo, uso do álcool, sedentarismo. Mas vamos conversar agora, porque estão aqui comigo, né, a professora, a doutora, né, a nutricionista, né, Nayara Jardim, que vai falar para nós um pouco sobre isso. Seja bem-vindo, doutora. Obrigada, professor. É muito importante falar sobre alimentação, porque uma alimentação inadequada leva a todas essas doenças que vocês falaram, então, aí sobre os alimentos, né? Perfeito, então, doutor. Então, vamos conversar um pouquinho, já que a gente está falando sobre essa questão de alimentação. A publicidade, ela tem uma influência nessa alimentação inadequada, doutora? Sim, há uma influência muito grande, porque eles usam artifícios das cores, né? Utilizam dos sabores. Então, a mídia está muito voltada pelo desejo, né? A população passa a ter desejo por esses alimentos e é como se fosse uma armadilha, porque ali dentro está escondido vários elementos que não são bons, né? Levam às doenças crônicas não transmissíveis. Então, quer dizer que essa questão dessas embalagens, né? Vamos ver aí, olha só, gente. Embalagens atraentes, o que mais, doutora? Amostras grátis. Isso é, ofertas de brindes, descontos promocionais, coloração de produtos, né? São estratégias que os supermercados e as empresas utilizam para que atraiam os consumidores, né? São materiais com informações e recomendações sobre alimentação saudável, assim como anúncios em televisão, rádio, internet, jornal, revista, outdoor, cartazes. São todos alguns dos mecanismos utilizados pela indústria de alimentos para reduzir o consumo e aumentar as suas vendas. Olha só, gente, temos que ficar atentos a isso daí, né? O que a doutora está falando aqui para a gente. Olha como eles nos atraem, né? Para uma alimentação... Completamente, para que a gente possa fazer esse desvio da alimentação natural, que é mais saudável, que traz aí muita saúde, para os alimentos industrializados, né? É uma forma deles ganharem a população para que elas façam consumo e compra desses alimentos. Perfeito, doutor. Então, gente, vamos ver, olha só, essa
publicidade inadequada aí, ela associa o quê? Tais alimentos a mensagens positivas, não é isso, doutor? Isso mesmo. Muitas vezes no rótulo vem dizendo que é rico em vitaminas e minerais, tem isso e aquilo. E não tem nada disso. A maioria das vezes é marketing, né? Para atrair mesmo o consumidor. A dosagem é muito pequena, mas eles já utilizam isso como estratégia de venda. Então, com isso daí, a população, de forma geral, principalmente as crianças e adolescentes, é levado o quê? A acreditar que esses produtos são bons. São bons, é levado a acreditar. Mas assim como, às vezes tem ali uma dosagem pequena de vitamina C, vitamina B, mas em contrapartida tem muitos aditivos químicos, corantes, conservantes que levam às doenças mais graves e a pessoa fica sem saúde, vamos dizer assim. Doutores, olha só, gente, vocês estão conseguindo acompanhar isso daí, é muito importante, né, o que a doutora Nayara está falando aqui para nós. E a gente vai ver um pouquinho dessa questão dessa alimentação aí. Vamos ver um pouquinho como é que ela, um pouco dessas características dessa... Vamos ver, doutora? Vamos falar para eles? Vamos lá, gente, olha só. Então, os alimentos in natura são aqueles alimentos naturais, plantas, animais, sem nenhuma alteração química, e eles são ricos em vitaminas e minerais e fazem bem à saúde. Perfeito. Daí a indústria faz um processo chamado minimamente processado, que é para que ele seja apto à venda, como descasco, congelamento, então vegetais congelados, por exemplo. Então nós chamamos de minimamente processados. Esses mantêm os nutrientes do alimento in natura e têm pouca ação da indústria. Certo. E nós temos os processados, então, né? Tem aquele minimamente processado, mas tem os processados. E aí os processados, né, já têm um pouco mais da ação da indústria de alimentos, onde eles adicionam sal, açúcar, para poder aumentar que do alimento. E o mais perigoso de todos é o ultraprocessado. Prestem que ele atenção. tem lá na formulação industrial muito mais açúcar, muito mais sal, óleo, gorduras saturadas que causam problemas de saúde, né? São ingredientes que levam à doença. E aí as pessoas muitas vezes não conhecem, né? Não é conhecido por nós, porque eles usam nomes de científicos, né? Utilizados mesmo pela indústria, e aí a gente acaba sendo camuflado. Vamos ver um pouquinho nessa imagem aqui, doutor? Explica um pouquinho aí pra gente agora. Então nós temos assim na primeira fileira os alimentos considerados in natura, que são o frango, as frutas, os legumes. Então ali na nossa fileira tem frango, milho, abacaxi. Então são os alimentos naturais que contêm os nutrientes necessários para que a gente tenha uma longevidade aí, uma qualidade de vida adequada. E na segunda coluna nós temos os processados, onde é aquele que tem uma indução menor da indústria, né? Então, o frango temperado, ele é chamado de processado porque ele precisa ter uma durabilidade maior. Milho em conserva, então tem o alimento in natura que passou por um processo bem pequeno para que ele pudesse ter mais durabilidade. Abacaxi em caldo e assim outros. Na última fileira são os mais perigosos, né? Ultraprocessados, como nugget de frango, é de frango, mas ele está lá longe, o frango. É cheio de aditivo químico para que realce sabor, dá aroma, mas faz mal à saúde. Os salgadinhos de milho, que o milho também quase não aparece, é cheio de corantes, conservantes que levam às doenças crônicas, principalmente pulmonares. E o suco de abacaxi de caixinha, esses daí de fruta tem muito pouco, tem mais aditivo e muito açúcar, podendo levar a diabetes e que deve ser evitado na alimentação da população. Doutora, sensacional, muito obrigado pela sua presença aqui, por essa explicação maravilhosa e vamos tomar cuidado aí, gente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá no Mercadão agora, né, conversar com o professor doutor Dayson Jardim, que ele tem um recado para nós. Vamos lá. Olá, eu sou o professor Dayson Jardim e hoje nós vamos falar sobre as nossas escolhas alimentares. Nós temos 4 tipos de alimentos: alimentos in natura, alimentos minimamente processados, alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Aqui nesta feira nós vamos falar sobre os alimentos in natura. Então você pode escolher peixes, né? Você pode escolher carne de frango, você pode escolher carnes vermelhas. E destas você pode minimamente processar. Quando você cozinha, quando você faz um assado, quando você adiciona o sal, né, para a sua alimentação.
Então estes são mini processamentos que você pode fazer com as carnes, mas também com os legumes, com as frutas. Todas essas são alimentos in natura em que você pode consumi-los tanto naturalmente quanto mini processar, né? Com mini processamentos, quando você tempera alguma coisa, quando você faz ali uma adição de açúcar no suco daquela sua fruta preferida. Então pense nisso nas suas escolhas alimentares do seu dia a dia. E agora, o que eu vou fazer para escolher meus alimentos do dia a dia? Eu não tenho tempo de ir lá na feira, né, para poder escolher frutas, legumes naturais para fazer minha alimentação. Não tenho tempo de comprar aquele peixe, né, o tambaqui, para só colocar ali um temperinho e colocar ele para assar. Eu só tenho tempo de ir no supermercado agora. E no supermercado, a maioria dos alimentos que estão ali são enlatados, ultraprocessados, né? Em que você, pela falta de tempo para preparar seus alimentos, você acaba escolhendo essas opções no seu dia a dia. Imagine você que estes alimentos são ultraprocessados, tem adição química de produtos, né, de substâncias químicas, para que esses alimentos possam demorar muito tempo na prateleira, o seu prazo de validade seja longo. Então pense bem, vai escolher os enlatados? Vai escolher aqueles alimentos como salsicha, como linguiças, sucos em caixinhas na sua alimentação? Pense bem o que você vai escolher, porque isso vai influenciar na sua saúde, tá bom? É isso aí, pessoal. Gostaram da nossa aula de hoje? Bem interessante, né? Convidados mais do que especiais aqui para explicar, né? Não só sobre as doenças, mas a importância de se alimentar muito bem. Portanto, pense bem e vamos nos alimentar melhor. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.